A discórdia e a controvérsia toda foi por causa da taxa de juros, a Selic, a taxa básica de juros Selic. No final de 2020, mais ou menos, ela desceu a 2% ao ano. E depois, de lá para cá, até agora, ela estava quase em 14, 13,75, agora teve um corte. Alguns dos seus críticos dizem que a queda lá em 2020 para 2% foi muito drástica e isso acabou obrigando a elevar muito depois. Como é que o senhor responde a essa crítica? Olha, eu respondo dizendo que, em parte, olhando a retrospectiva, o mundo fez uma análise errada da pandemia, incluindo o Brasil. Eu me lembro nas reuniões onde os bancos centrais todos sentavam lá na Suíça para conversar, existia uma clara percepção que a gente estava diante de um cenário que ia ser uma depressão, né? As pessoas iam ficar em casa, você ia ter uma total perda de mobilidade. Ninguém conseguia quantificar o que significava a perda de mobilidade para o crescimento econômico. Os Estados Unidos fez uma reunião extraordinária para cair juros, a gente lembra disso, inclusive num período onde a gente estava tomando decisão também. A gente não tinha certeza qual era o tamanho da depressão. No final, o que a gente precisa entender é que as ações combinadas dos governos e dos bancos centrais, em termos de fiscal, de política fiscal e monetária, fizeram com que a depressão virasse uma recessão. E aí, como existia uma preparação muito grande para uma coisa que não aconteceu, você ajusta para o novo cenário, né? E foi o que a gente fez. A gente tentou ajustar relativamente rápido, mas vamos lembrar que nós trabalhamos com meta de inflação. E que naquele período onde a inflação, a gente colocou, quando o Banco Central colocou a taxa de juros em 2%, e a gente não caiu mais, e a gente fez uma coisa que a gente chama de forward guidance, que é tentar explicar por que a gente não iria cair mais, mas que poderia ficar baixa por muito tempo. Teve muita crítica de gente que achava que tinha que cair, inclusive mais na época. Se você olhar na época, você vai ver artigos dessa natureza. E o importante é que quando a gente olhava a inflação esperada na frente, ela estava muito abaixo da meta. E a gente tem uma meta que, quando está abaixo, a gente tem que responder da mesma forma que quando está acima. E ela chegou, eu me lembro, a inflação futura negociada no mercado chegou a sair a 1,80, que era muito abaixo. Inclusive, o desvio da meta naquela época para baixo é muito maior do que foi para cima depois. Agora, então eu estou entendendo que houve um erro de avaliação do mundo, dos bancos centrais, e olhando em retrospecto hoje, e ser engenheiro de obras feitas é fácil, eu sei, mas olhando para trás, se a gente soubesse tudo o que iria acontecer, talvez não tivesse caído a 2%. É muito difícil, porque você sempre tem a dificuldade de jogar contra o contrafactual. Porque talvez, se tivesse uma percepção que não fosse tão grave, não teria sido feito o que foi feito em tanta intensidade, e aí também você não teria tido uma recuperação tão rápida. É difícil dizer. O que acho que é importante dizer é que vamos dizer assim, no andar do processo de medidas de enfrentamento à pandemia, tanto monetárias quanto fiscais, eu acho que aí sim houve um erro de avaliação vamos dizer assim, do que poderia ser causado colocar tanto dinheiro na economia, globalmente falando, e ao mesmo tempo com uma taxa de juros tão baixa, globalmente falando. Existia uma interpretação de que isso seria suficiente para fazer o mundo recuperar sem causar inflação. Aí acho que teve um erro diagnóstico grande. A gente até tinha uma opinião um pouco diferenciada na saída da pandemia, de que o que estava sendo feito era muito grande e ia gerar inflação, mas eu acho que esse é um erro mais fácil de a gente apontar hoje do que o outro. Alguns bancos centrais calibraram de maneira diversa do Banco Central brasileiro. Na sua avaliação, alguns bancos centrais de países desenvolvidos, onde a inflação ainda está muito alta, erraram ao não ter percebido isso mais cedo? É difícil dizer que um outro banco central errou, porque eu não estou ali no sapato, né, de quem está tomando a decisão de outros lugares. Sempre tem componentes políticos, tem vários outros tipos de componentes. O que a gente tentou na época, o que a gente tentou enumerar na época é, olha, a gente está colocando 9 trilhões de dólares numa economia de 80 trilhões. Um grande estímulo fiscal. Além disso, a gente está numa taxa de juros que era zero, em alguns lugares estava indo para o negativo, que isso tudo somado vai ter um impacto inflacionário. E aí tinha um tema muito importante, que era o desequilíbrio entre consumos de bens e serviços. Quem acreditava que a inflação ia se reequilibrar naturalmente, acreditava a seguinte tese: as pessoas estão em casa, não estão consumindo serviço, né? E o governo está trazendo transferência, então as pessoas estão comprando bens.
Então você tem a inflação de serviços caindo e a inflação de bens subindo. E que quando as pessoas voltassem a ter mobilidade, isso ia se reequilibrar naturalmente e ia fazer com que a inflação que parecia estar subindo por preço de bens fosse a voltar ao equilíbrio rapidamente. Isso não aconteceu porque o dinheiro que foi colocado foi muito grande, gerou uma inércia nesse processo de compra de bens. Até hoje, quando a gente olha uma linha de tendência, o consumo de bens, a demanda de bens subiu e ainda não voltou para a linha de tendência. A de serviços caiu e já voltou, a de bens não. E um outro tema é que consumir bens também gera uma demanda por energia maior, porque produzir bens gasta mais energia do que produzir serviços. Então, tudo isso somado gerou esse processo inflacionário e aí alguns bancos centrais, né, ainda insistiam na tese durante algum tempo que era um problema de oferta e não de demanda. Isso foi muito discutido, é discutido até hoje. Nós tínhamos uma visão que tinha um componente forte de demanda.